Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que essa reflexão de hoje, de agora, né? É Deus falando ao seu coração, né? Nós estamos no Jardim de Oração da Igreja Batista Central do Jardim Maravilha, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, né? Guaratiba. E nós usamos essa revista aqui, esse livro, né? Esse manancial diário, todos os dias, traz pra gente uma mensagem que nós queremos que do coração de Deus para os nossos corações. E o tema de hoje é bem propício, viu? Quero agradecer a irmã Sirene Costa, que é responsável pelo Ministério de Oração da Igreja Batista Central de Jardim Maravilha, o pastor Sérgio Passos, pela confiança, né? De nós estarmos no dia de hoje falando, né, e trazendo essa reflexão. E o tema é: tudo o que é bom dura pouco. Quando eu li esse tema, eu falei: Jesus, misericórdia, né? Tudo que é bom dura pouco. Quem escreveu essa reflexão foi o pastor Marcelo Petrucci. Eu acho que é assim que fala o nome dele, não sei. E ele, eu gosto sempre de ver, né, quem é essa pessoa, da onde ela é, que visão ela traz, né? E o pastor Marcelo Petrucci da Silva, ele é formado em Teologia e Psicologia, já fiquei feliz, né? E ele é pastor titular da primeira Igreja Batista de Mantena, em Mantena, Minas Gerais, tá? E ele traz pra gente esse tema: tudo o que é bom dura pouco. E esse tema ele traz baseado lá no livro de Eclesiastes, né? Escrito por Salomão, capítulo 3, de 1 a 8. E nós vamos ler na Bíblia o que está escrito. É um texto muito conhecido, até mesmo por quem não é cristão. Tá, e o texto começa assim, Eclesiastes 3, 1. Me engasguei. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo para nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Esse coser aqui é de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. E é esse texto que o pastor Marcelo Petrucci traz pra gente. Tudo que é bom dura pouco. E aí ele fixa no primeiro versículo que nós lemos, que diz: tudo tem um tempo determinado e há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E aí, né, o pastor Marcelo Petrucci, ele começa essa reflexão com uma experiência que ele passou e ele traz para nós. E ele diz que há alguns anos, um irmão lá da igreja da PIB de Mantena, do qual ele é pastor, né, veio a falecer. E assim que ele encontrou a viúva no velório, a viúva virou para ele e falou o seguinte: tudo que é bom dura pouco.
E quando o pastor Petrucci ouviu isso, né, marcou a vida dele, pois fazia poucos meses que o irmão Severiano havia se convertido. E aí ele continua sua reflexão. Saber que tudo que é bom dura pouco é fundamental para não desperdiçarmos nossa existência. Às vezes a gente acha que as coisas não vão acabar. Às vezes a gente acha que as pessoas não vão seguir. Às vezes a gente acha, né, dentro do nosso achismo, sem nenhuma base, né, base só no que está na nossa mente, que aquilo não acaba, né? Que o dinheiro não acaba, que a saúde não acaba, que a juventude não acaba, que os relacionamentos não acabam. E aí desperdiçamos a nossa existência. E ele continua. O texto indicado para a nossa reflexão é, na opinião dele, né, uma das passagens mais realistas da Bíblia. E eu concordo com ele com isso, né? Porque realmente é uma realidade. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, e é muito ruim quando a gente percebe que um tempo passou e a gente não consegue perceber isso ou aceitar isso. Por exemplo, tem coisas que quando eu era mais jovem, ainda sou jovem, tá? Mas quando eu era mais jovem, eu podia fazer. Hoje, a minha mente até quer fazer, mas eu já tenho algumas limitações físicas. Hoje até a gente tem a limitação, né? Como nós estamos dentro de uma pandemia, essa pandemia traz pra gente também o que? Limitações, né? Limitações, cuidados. Então, a gente precisa ter essa consciência. Tinha tempo que eu podia me aglomerar. Hoje é tempo que eu não devo me aglomerar. Tinha tempo que eu poderia ir para qualquer lugar, pegar qualquer condução. Hoje eu preciso avaliar todas as possibilidades. E é muito ruim quando a gente não tem esse raciocínio de saber que há tempo para todas as coisas. E hoje nós estamos num tempo diferente, que nós precisamos saber qual é o nosso lugar nesse tempo. Olha só, qual o seu lugar nesse tempo, né? Hoje, nesse tempo que se chama hoje. E aí ele continua, porque tem que voltar para cá, né? Então ele fala que é um texto bem realista. Ele fala assim: ela trata, nessa passagem bíblica, ela trata com clareza a certeza de que as coisas boas passam, né? E aí eu até acrescento: as coisas boas passam, mas as coisas ruins também passam, né? Então assim, às vezes a gente reclama de algumas situações. Eu lembro até do meu pastor Sérgio, que ele fala muitas vezes, antes mesmo da pandemia, ele falava: vai passar, né? Quando o irmão vem com algum problema, ele sempre fala: vai passar, vai chegar o tempo de bonança. E aí ele continua: por isso é importante trabalhar para que a nossa vida esteja fortalecida e preparada para qualquer circunstância, né? E aí qualquer circunstância, porque a própria palavra diz o quê? Que a chuva vem sobre bons e maus. As circunstâncias da vida estão aí para todos. Agora, o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é como nós nos posicionamos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Como nos posicionamos, né? E socialmente também podemos acrescentar nessa área como nos posicionamos, porque um dia, o nosso tempo aqui na Terra vai passar. E interessante, né? Ou não tanto, que se você já foi a um velório, e quantos velórios, né? Alguns já foram. Eu já vi desde bebês de dias sendo sepultados, como criança de 1 ano, como criança de 2 anos, de 3 anos. Ontem eu soube do falecimento de uma criança de 9 anos, né? Como eu já vi de 20, de 30, de 40, de 50. Acho que o mais velho que eu vi foi 80 e poucos anos. Então não existe o tempo certo para todos, mas cada um vai ter o seu tempo. E aí a questão é: aonde você vai passar depois que o seu tempo aqui da Terra acabar? E essa é uma pergunta séria, porque existe uma vida após a morte, e a sua decisão hoje aqui, hoje é o tempo da salvação, é você entregar a sua vida realmente nas mãos de Jesus, aceitar, aproveitar, né? A gente está
A gente acabou de sair da Semana da Páscoa, onde nós ouvimos, né? Não nem tanto quanto antes, né? Mas nós sabemos que a Páscoa é o quê? É Jesus ter morrido na sexta-feira, né? E no terceiro dia ressuscitou no domingo. E até por isso que nós glorificamos a Deus os domingos, lembrando que foi o dia que o Senhor ressuscitou, mostrando que a morte estava vencida. Então, se você hoje até recebeu uma palavra de morte, né? De repente você foi desenganado pelos médicos, você pode ter a certeza que aqui pode ter até um tempo determinado, embora que é a última palavra do Senhor. Mas que você saiba que existe toda uma eternidade pela frente. E mais do que saber da nossa vida aqui, é saber da nossa vida lá. E para a gente ter a certeza da nossa salvação, ter certeza da vida eterna com alegria, nós precisamos o quê? Até vi aqui, né, conectados, aqui tem, né, conectados em oração, porque é jardim de oração, mas a gente está ligado com Deus, e a maior ligação é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Mas vamos voltar para cá. Aceite Jesus, você que está afastado, volte para Jesus, agora, tá? Aí escreve nos comentários, voltei para Jesus agora, aceitei Jesus agora. Isso já aconteceu, viu? Então vamos lá. Para garantir qualidade de vida nessa gangorra de dias bons e dias ruins, gente, e dias maus, realmente é uma gangorra, né? Sábado, infelizmente, eu recebi muitas notícias não agradáveis aos meus ouvidos, né? Porque veio uma notícia de morte, depois outra notícia de morte, depois outra notícia de morte, depois outra notícia de morte, depois... Acho que foram umas 5 notícias de morte. Eu falei, Jesus, misericórdia. E a gente vai, né, se desmontando, porque haja emocional. E aí quando chegou no dia seguinte, no domingo, veio só alegria, 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 alegria. Até convida você, né, a assistir o culto cantado lá da Igreja Batista Central de Jardim Maravilha, que foi lindo, né? Pessoas de todas as idades louvando ao Senhor, já que não pudemos formar um coral, ensaiar um coral devido a toda a situação, não pudemos fazer uma peça, porque envolve ensaio e tudo mais, fizemos um culto cantado e louvamos ali, e foi maravilhoso, maravilhoso. Então, o que acontece? Estamos nessa gangorra, um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia de manhã tá ruim, depois fica bom, depois fica ruim de novo, e haja coração, e haja equilíbrio emocional, e haja controle de pressão. Mas isso a gente consegue fazendo quando a gente conhece a palavra de Deus. E quando Deus fala, há tempo determinado para todas as coisas, a gente descansa. E aí a gente vê, né, como diz lá o texto que a gente leu, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. E ontem no sábado, né, foi dia de chorar, e domingo foi dia de sorrir. E aí a gente pensa, vai passar. Tanto choro como sorriso vai passar. Só que a gente tem que saber aproveitar esse tempo que nós temos para não se arrepender. E eu vou falar rapidinho. Eu lembro que quando meu pai faleceu, né, alguns anos atrás, acho que tem 18, 19 anos atrás, e eu estava no sepultamento, né, o sepultamento dele, bastante gente, aquela coisa assim, né, vizinhos, amigos, etc e tal. E eu lembro que uma pessoa chegou pra mim e falou assim, ai, mas você é tão fria. E eu olhei assim, fria, falei assim, porque você não chora, você tá aí normal. E eu falei assim, não, eu tô sentida, né? Mas não é porque eu não estou chorando que eu não estou sentindo. E eu falei assim, olha, e eu tenho uma certeza comigo. Eu fiz, não vou dizer tudo, mas eu fiz muito pelo meu pai, e muitas das vezes eu não podia fazer, mas fiz por amor a ele. Então hoje eu tenho a minha consciência tranquila de que eu fiz o máximo que eu pude dentro das minhas limitações para estar com ele, para ajudar ele, né, para ser uma filha que agradasse o seu coração. Então não tem por que eu me desesperar agora, porque eu sei. Até porque eu sei que o corpo dele, tá aqui o corpo dele, mas a alma dele não tá nem mais aqui. E aí o que eu quero dizer com isso? Eu acho, né,
no meu achismo, mas eu acho que eu soube aproveitar o tempo que eu tive com o meu pai. E a gente vê que às vezes as pessoas se desesperam porque achavam que a outra pessoa seria eterna e não foi. E aí não é mais um momento do escândalo, mas é um momento de refletir e ver o que pode fazer para frente, né? Então assim, para quê? Se tudo que é bom dura pouco, por que nesses dias que a gente está tendo que ficar isolados, né? Temos que ficar em casa, decretado feriadão, por que não tornar isso prazeroso em vez de tornar isso um campo de guerra? Já que tem que ficar, vamos ficar. Vamos ficar bem, vamos inventar coisas. Vamos tornar isso prazeroso. Porque isso acaba. E quem perdeu seu ente querido nesse período sabe o quanto dói. Porque você vê uma pessoa um dia, a pessoa vai andando para o hospital e daqui a pouco você ouve que aquela pessoa faleceu. De repente a notícia nem chegou que a pessoa está no hospital e você já chega a notícia que ela faleceu. Então hoje é tempo de aproveitar o tempo, porque tudo que é bom dura pouco. E é tão bom quando a gente aproveita o tempo do jeito melhor possível. Vamos continuar aqui. Saí, mas tô voltando, né? E aí ele fala o seguinte: devemos adotar alguns princípios. E ele fala, né, o pastor Marcelo, não deixe para amanhã o que se pode e se deve fazer hoje, né? E quantas das vezes a gente deixa para amanhã o que pode fazer hoje, e aí o que acontece? Amanhã a gente tem que fazer o trabalho de amanhã e fazer o trabalho de hoje, né? E é que se chama aquela palavrinha, né, procrastinação, né? E a gente não deve procrastinar porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? A Bíblia diz que amanhã a Deus pertence. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar atentos e alertas. E se der pra gente adiantar, a gente até adianta, mas não atrasa não, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Um outro princípio que ele fala que nós precisamos adotar: desfrute as oportunidades. Quantas pessoas perdendo oportunidades, como eu até falei, nesses tempos que a gente tem que estar junto. Aproveite, você está com tempo livre, em vez de ficar nas redes sociais, em vez de ficar vendo só notícias, que isso acaba com a nossa imunidade, porque a gente vai ficando cada vez mais para baixo, vai fazer alguma coisa. Aproveite, desfrute as oportunidades, né? Aproveite as oportunidades. De repente você, nesse período, ficou desempregado. Constrói alguma coisa, trabalha alguma coisa, peça ao Senhor. Eu tenho amigos, né, que se reinventaram nesse período, ficaram desempregados e aí foram trabalhar com comida, foram trabalhar, né, até fazer uma divulgação, né, tem irmão lá da igreja, motorista, e não estava conseguindo emprego, mas ele gosta de arrumar coisas, ajeitar coisas, e aí ele passou a trabalhar com pequenos concertos. E vai para lá e ele não para, porque além de ele fazer um trabalho excelente, né, ser uma pessoa de confiança, tem um preço bom, e isso não deixa ele sem esse trabalho. Então assim, se reinvente. Não deixa não, tem uma frase que dizem por aí, né, que cabeça vazia, oficina, né, do lado do inimigo. Vai ler, vai estudar, vai produzir, vai plantar. Tem gente que criou hortas em casa nesse período, né? E não tinha quintal não, foi em vasilhas plásticas mesmo. Então assim, vamos produzir nesse período, né? Desfrute a oportunidade, você está tendo oportunidade de estudar algo novo, de escrever, de cozinhar, de aprender a cozinhar. Eu não tenho nem queimado mais tanta comida de tanto cozinhar, né? Então assim, aproveite as oportunidades. Outro princípio: valorize o que é importante antes de perder, né? Valorize o que é antes de perder. Depois que perdeu, gente. Infelizmente, depois que a pessoa faleceu. Depois que perdeu o emprego. E eu vejo pessoas amaldiçoando seus empregos. E dali que leva o seu sustento. Aí depois, quando é mandado embora, fica desesperado e fala: mas você não vivia amaldiçoando esse serviço? Então, valorize o que é importante antes de perder. Tá, meu emprego é ruim, mas é ruim, eu tenho que pensar, melhor é ruim com ele, pior sem ele. E aí você tem essa oportunidade, você tem um emprego que muita gente quer e você fica reclamando.
Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sou reconhecido. Gente, ninguém vai reconhecer a gente se a gente próprio não se reconhecer. E o nosso valor, quem sabe, é Deus. Quem pagou o preço pela nossa vida foi Cristo lá na cruz do Calvário. Então Ele sabe quanto que a gente vale. Entendeu? Vamos lá, continuando aqui, senão eu me empolgo, né? E ele fala, por fim, cuide da sua vida espiritual. E eu creio que ele botou esse por fim, cuide da sua vida espiritual. Não é porque a vida espiritual é o último, mas sim porque precisa ser a base. O último é a base. Eu costumo dizer que quando, né, quem trabalha como pedreiro sabe, a parte mais importante de uma casa não é o seu chão com porcelanato, acho que é assim que fala, né? Não é seu blindex, isso não é o mais importante na sua casa. O mais importante da sua casa não é aquele portão que você botou, que pagou 3.000 reais no portão. Não é isso que é o mais importante. O mais importante da sua casa, para ela não cair, sabe o que é? É isso mesmo, isso mesmo. É aquilo que ninguém vê. É o alicerce. Se uma casa não tiver um bom alicerce, por mais linda que ela seja, ela pode cair. Por mais linda que ela seja. E a sua vida, sua pele, por mais linda que seja, seu cabelo, sua unha, como que está o seu coração? Como que está o seu preventivo? Como que está o seu check-up? Aí você pode falar assim, mas a gente não consegue nem ir no médico, tudo bem, mas tenta ver. Eu vejo agora, mas vê um pouquinho para frente. Dá importância àquilo que tem importância e uma questão importante da nossa vida é a nossa vida espiritual, porque vai indicar aonde a gente vai viver a eternidade. E lembrando, eu lembrei lá de Paulo em Efésios que fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. De repente você está com uma luta terrível com você na sua casa e você está guerreando contra as pessoas. Mas muitas das vezes você está sendo usado, as pessoas estão sendo usadas por Satanás, e eu preciso falar isso, para tornar a casa um inferno. Então cuide da sua vida espiritual, porque aonde está a luz de Deus não pode ter trevas. E às vezes a gente diz que a gente é filho da luz, a gente fala que é filho de Deus, mas a gente não age como filho de Deus. Então, como ele diz, cuide da sua vida espiritual. Às vezes a gente fala assim, eu aceitei a Jesus, a gente aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, e você não tem deixado Jesus ser seu Senhor. Mudar o que precisa mudar, quebrar esse nariz empinado, essa crista. Precisa, em nome de Jesus, cuide da sua vida espiritual, hoje mais do que nunca, porque essa pandemia que está aí é uma luta espiritual também. É uma luta espiritual. Vamos lá, voltando para cá que a hora já foi. Meu Deus, vou ser chamada a atenção. Vamos lá. O grande desafio da vida não é fazê-la durar. Eu achei isso muito interessante que ele botou e muito pesado. Ele fala assim, o grande desafio da vida não é fazê-la durar, mas saber administrar o que ela nos oferece. Vive intensamente, mas com sabedoria. O viver intensamente hoje é eu saber que eu não devo me aglomerar. O viver intensamente hoje é eu saber que eu preciso sair de máscara. O viver intensamente hoje é eu saber que eu preciso pegar sol, que eu preciso beber líquido, que eu tenho que comer legumes, verduras, coisas fáceis, né? A verdura tá, acho que é R$1, R$1,50. Mas eu não gosto de comer alface. É melhor comer alface do que depois ficar com um tubo na boca, né? Não quero ser pesada não, mas é verdade. Então cuide da sua alimentação. Você precisa aumentar a sua humanidade também, né? Hoje para alguns é terrível. Mas sua imunidade. Nós precisamos disso. Continuando. E ele fala, Paulo declarou em Filipenses 4, de 11 a 13, que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Tem gente que está alegre e está reclamando. Tem gente que tá triste e tá reclamando. Tem gente que vê defeito em tudo. Não consegue desfrutar aquele momento. Tá comendo até carne, mas tá falando assim, mas poderia ser, sei lá, um filé mignon. Gente, tá comendo carne. Aqui o acém tá R$25. Aí você tá comendo, de repente, um acém ou um alcatra que ainda tá reclamando porque não é...
Misericórdia, gente. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Então a gente vai ler lá. Filipenses 4, de 11 a 13. Olha o que Paulo diz. Eu acho que é muito interessante esse texto, né? Filipenses 4. E ele fala assim, ó. Não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que eu tenho. O que você tem hoje, se contente, gente. Se sinta bem com o que você tem. Ah, mas hoje eu não posso sair, mas que bom que você está em casa. Ah, mas agora eu tô aqui no hospital, mas você não está no UTI. Ah, mas eu tô aqui na UTI, mas você não está entubado. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Eu sei que às vezes tem momentos que é difícil, mas dá glória a Deus. E aí Paulo continua no versículo 12. Você está abatido. E hoje muitas pessoas estão abatidas até porque perderam pessoas que não vão voltar mais. Né? E ele fala, você está abatido. E sei também ter abundância. Tem pessoas que não sabem nenhuma coisa nem outra. Porque aí humilham o outro. Quando estão bem, esquece que precisou, esquece, né? E aí o que faz? Quer humilhar os outros. E Paulo fala que não, ele sabe estar abatido, também sabe ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. E ele fala tanto a ter fartura como a ter fome. E fartura e fome aqui não quer dizer só comida, quer dizer de todas as coisas. Porque às vezes a gente tem até o alimento físico, mas a gente não tem o alimento emocional. E às vezes a gente tem que saber lidar com isso, porque muitas das vezes vai faltar o alimento emocional sim na nossa vida. E a gente vai ter que saber lidar, porque vai haver tempo para isso também. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Eu vou ficar pensando em me matar porque as pessoas não me compreendem? Ou eu vou focar em Cristo e vou lembrar pela palavra dele que diz, vai passar. Está no tempo do choro, mas vai vir o tempo do riso. E aí ele continua. Sei tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí vem um versículo que muita gente fala, sem saber que esse é o contexto anterior. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está falando de Cristo. Cristo fortalece. E através dessa força que vem de Cristo, ele sabe padecer necessidade como ter abundância. Ele sabe que tem tempo que ele vai chorar e sabe que vai ter tempo que ele vai sorrir. Ele sabe que vai ter tempo de abraçar e vai ter tempo que não é para se abraçar. Tá dando para entender? E aí ele termina o texto, o pastor Marcelo, com um parágrafo que ele fala assim, nossa vida está passando, a minha vida está passando, a sua vida está passando. E nós não temos tempo a perder. Gente, acabou, não tem tempo para perder mais, a gente já perdeu muito tempo. Vamos valorizar o que realmente importa, pois tudo o que é bom dura pouco. Tudo que é bom dura pouco. E não importa esse pouco quanto tempo que é. Mas o que importa é a qualidade de tempo que a gente dá a esse tempo. Né? Vamos orar, né? Lembrando que, como diz o texto, tudo tem tempo determinado. E há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Né? Salomão falando isso. No final nós lemos o que Paulo escreveu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, independente do tempo que você está passando agora, que Cristo te fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse jardim de oração. Senhor, eu não sei aonde vai chegar essa palavra, essa reflexão, mas eu sei, Senhor, que o Senhor preparou vidas para ouvir. E eu quero clamar por essa pessoa que está ouvindo agora. Meu Deus, se essa pessoa ainda não teve encontro contigo, que vem ter. Se essa pessoa, Senhor, está afastada, que possa retornar. E se essa pessoa, Senhor, até acha que está na tua presença, mas está longe de ti, porque estar na tua presença não é só o falar, não é só o orar mecanicamente, não é só ler a Bíblia por obrigação, mas é sentir a tua presença. E hoje é o tempo de nos achegarmos a Ti. E hoje é o tempo de saber que por mais difíceis que as coisas estejam, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Obrigada por Jesus ter morrido na cruz para nos salvar. E ao terceiro dia ressuscitado, mostrando que nós também teríamos vitória sobre a morte.
Muito obrigada pela vida eterna. Muito obrigada pela existência da Igreja Batista Central do Jardim Maravilha. Muito obrigada, Senhor, porque em meio a esses turbilhão de coisas, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nos ajuda, Pai, porque tem sido tempo de perdas, tem sido tempo de choro. Mas nós te clamamos que em breve haja o tempo do sorriso, haja o tempo, Senhor, da alegria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.